Liberdade é você poder tomar decisões que digam que você é a favor ou contra. Então você tem liberdade de ser contra. Você tem liberdade de dizer que não concorda. E essa liberdade exercida no sentido de dizer que não concorda não levará você a uma atitude de agressividade e perseguição, de forma alguma, de maneira alguma. Bem como qualquer configuração social que se denomina família, cuja existência é fundamentada em prática, união ou qualquer conduta que atenta contra a monogamia e a heterossexualidade, consoante o modelo estabelecido pelo Criador e ensinado por Jesus. Então temos aí a base bíblica e a declaração de fé nesse sentido, nesse viés, em professar esse tipo de crença, né? Crer que este é o padrão de Deus para a família. O casamento ou união matrimonial, instituição criada por Deus, que tem por princípios reguladores reguladores e estruturantes a monogamia. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E a heterossexualidade, ele porém respondendo disse-lhe: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Mateus 19:4, palavras de Cristo. Pelo casamento, um homem e uma mulher, por livre consentimento, decide unir-se mediante um pacto solene, no qual o Senhor Deus é o principal testemunha. E na condição de cônjuge, sob os aspectos legal, formal, moral, espiritual, prometem viver em fidelidade mútua, até que a morte os separe. Não separe o homem aquilo que Deus uniu. De tal modo sublime e venerado seja entre todos o matrimônio. Hebreus 13:4. Tem por referencial espiritual, moral e afetivo o relacionamento entre Cristo e a Igreja. Então é um padrão de relacionamento para o homem, o relacionamento entre Cristo e a Igreja. O casamento tem por propósitos a instituição da família matrimonial, compensação mútua do casal, procriação, auxílio mútuo, continência e satisfação sexual. Entendemos que o homem é unido sexualmente à sua esposa como resultado do amor conjugal, não só para procriar, mas também para a vivência afetuosa, como Paulo fala: pague a devida benevolência, que a mulher pague o homem a devida benevolência, bem como o homem a mulher, porque o corpo da mulher é para o homem e o corpo do homem para a mulher. Então veja que Paulo tratou de uma forma igualitária, de modo que o homem tem que buscar a satisfação da esposa e a esposa buscar a satisfação do homem. Então existe um relacionamento mútuo, de obrigatoriedade mútua. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Provérbios 5:18. Mostrando que o conceito arcaico de que o sexo é apenas meio de procriação, ele na verdade não expressa toda a revelação bíblica com relação à profundidade desse relacionamento. Não existe aí somente questão mecânica de procriação, mas existe uma questão muito mais profunda no sentido de satisfação, quando ele aborda essa questão através dessa metáfora aqui do manancial. Manancial que sacia a sede, que traz prazer. Então vê-se que a própria Bíblia, ela incentiva os seres humanos a buscar prazer dentro do relacionamento matrimonial. O relacionamento matrimonial passou a ser destruído quando se passou a declarar acerca dele essa questão do sexo somente para a procriação e enquadrar a questão do sexo como decorrente do pecado. E aí uma teologia enganosa, satânica, diabólica, colocou o sexo como oriundo do pecado, sendo que o sexo é uma das criações de Deus. É criado para o relacionamento. Então a questão do sexo, contrariamente ao que foi declarado pela teologia ao longo de algum tempo, não está associado à queda humana. Muito pelo contrário, está associado ao projeto perfeito de Deus. Então o projeto de Deus para o relacionamento homem e mulher inclui a busca mútua de satisfação. Quando um membro da família, um membro deste casal, deste relacionamento, está dedicado, está empenhado a buscar a satisfação do seu cônjuge. Então, quando um e outro estão buscando satisfação, promover, fornecer satisfação ao seu cônjuge, esta união torna-se perfeita
e cumpre-se, realiza-se aquilo que a Bíblia Sagrada declara acerca de serem ambos numa só carne. Tá certo? Então é necessário que esta visão seja incentivada em relação ao matrimônio, em relação ao relacionamento sexual dentro do matrimônio. Então temos aí agora a abordagem acerca do casamento no Novo Testamento. Então vimos aí a questão de ser uma só carne. Passamos a ver agora a questão do matrimônio, o casamento no Novo Testamento. Então vamos ver primeiro os tipos de casamentos que se desenvolveram ao longo da história, né? As formas de relacionamentos que se desenvolveram nas sociedades. E vemos aí qual o padrão bíblico, o padrão definido aí para a Bíblia em relação a relacionamento matrimonial. O casamento do Novo Testamento, por se tratar de questões axiomáticas, o Senhor Jesus não se ateve a dar orientações sobre a vida conjugal. Então é algo por todos sabido, algo que já era um conhecimento assentado já na sociedade a qual ele estava se relacionando. A sociedade judaica, que herdou da tradição bíblica o conhecimento acerca do padrão bíblico para relacionamento. Então o Senhor Jesus, ele ratificou este padrão. Ele declarou que é um padrão válido, que é o padrão aceito, que é o padrão transmitido por revelação a partir da palavra de Deus. Então o que ele fez foi ratificar este padrão herdado, recebido aí já do Antigo Testamento. Então vemos aí na declaração, o Senhor Jesus não se ateve em dar orientações sobre a vida conjugal. Ele emite sua opinião quando é interrogado pelos fariseus sobre a questão do divórcio, Mateus 19, 5 ao 6. Mas não faz nenhuma alteração no que Deus estabeleceu no princípio, muito pelo contrário. Ele reitera, Marcos 10, 6 ao 9. É em Paulo que encontramos maiores ensinos sobre o casamento e o divórcio. Ao tratar da legalidade da vida conjugal, Paulo se utiliza das palavras um só corpo, para inibir a infidelidade conjugal e a prostituição existente na cidade de Éfeso. Ele disciplina o casamento, mostrando que marido e mulher são um só corpo, portanto, não deve ser maculado por nada. Valorizando a sagracidade do casamento, ele faz referência à união mística de Cristo com a igreja. Então, a união mística de Cristo com a igreja é um referencial, principal referencial para o relacionamento dentro do casamento, relacionamento de fidelidade, de intimidade e de doação, tá certo? Quando Cristo se entrega a sua vida pela igreja. Da mesma forma, transmitir esse comportamento para esse padrão para dentro do casamento. E aí vemos, por exemplo, que o padrão de Deus tal qual apresentado aqui é a monogamia. Ao longo da história, ao longo de todo o Antigo Testamento está relatado que os indivíduos adotaram para si outros padrões, como por exemplo, estava muito difundida na sociedade judaica a poligamia, onde um homem se casa com várias mulheres. E não somente a poligamia, mas também o concubinato, que por causa das condições da sociedade da época, era como que uma consequência dessas condições, porque muitas dessas mulheres tinham suas escravas. E ao adentrarem num casamento, um casamento polígamo, compartilhando com outras esposas, muitas das vezes esta empregada pessoal da mulher também tornava-se uma integrante desta família, sendo então também associada ao seu esposo, na condição de concubina. Então temos aí a esposa e a concubina. Isso aconteceu no caso de Jacó. Jacó casou-se com Leia e Raquel. A intenção era casar-se com Raquel, mas por causa da tradição daquela família, Labão impôs que primeiro casasse com Leia, que era a mais velha. Depois, trabalhando mais 7 anos, casou-se com Jacó, com Raquel. Casou-se Jacó com Raquel. Todavia, Raquel e Leia tinham escravas pessoais. As escravas pessoais das duas, Bilá e Zilpa, se não me engano, também passaram a integrar a família de Jacó. Então, o casamento de Jacó foi consumado, na verdade, com 4 esposas. Com Raquel e Leia, as principais, né? E com Bilá e Zilpa, que eram as concubinas. Agora, uma coisa que a Bíblia Sagrada nos transmite, que é maravilhoso, porque mesmo um homem adotando padrões que não são o padrão perfeito de Deus,
Deus então tolerando padrões distorcidos da sociedade, tendo em vista a sua incapacidade no momento de viver conforme o padrão perfeito, a distorção humana, né, a fraqueza humana. Deus traz aí uma condição que vai pelo menos melhorar, que vai amenizar as injustiças destes padrões distorcidos, quando, por exemplo, nas leis já promulgadas aí na época de Moisés, os filhos, tanto da principal quanto da concubina, são colocados em igual direito sobre os bens, tem que ser tratados de uma forma igualitária. Então vemos aí, por exemplo, tanto os filhos de Raquel e Leia, quanto os filhos de Bila e Zilpa, constituíram as tribos de Israel e foram detentores de terra, tiveram terras dentro do reino de Israel. Não foram tratados como povos inferiores, porque tinham ascendência em Bila e Zilpa, que eram concubinas e não esposas. Mesmo assim, tiveram os mesmos privilégios, tiveram os mesmos direitos que os filhos das esposas principais. Então vemos, a poligamia é uma distorção no padrão perfeito. O padrão perfeito não é a poligamia, o padrão perfeito é a monogamia. E os personagens bíblicos que foram mais bem sucedidos eram monogâmicos. Você vê, por exemplo, não se diz que José tenha se casado com mais de uma esposa, não se diz que Isaac tenha se casado com mais de uma esposa, por exemplo, né? Vemos aí alguns desses importantes exemplos. Há outros também, mas não me recordo agora. Mas personagens importantes foram monogâmicos. Inclusive, quando adentramos ao Novo Testamento, a monogamia não é mais somente uma questão de opção, ela é uma questão de determinação. Ela é determinada como o tipo de relacionamento aceitável para a igreja. Quando, por exemplo, Paulo vai tratar mais especificamente acerca do matrimônio, diferentemente de Cristo, que já estava lidando com uma sociedade que já tinha a herança desde da revelação bíblica através de Moisés, Paulo está tratando com um âmbito social muito mais amplo, né, com pessoas que têm outros padrões que vêm do paganismo, por exemplo, na questão da cidade de Éfeso. E aí ele pega os padrões bíblicos agora e tem que esmiuçá-los, tem que detalhá-los para que essas pessoas compreendam qual é o padrão de Deus para a vida delas. É aí quando ele começa a pegar os referenciais. Como é o relacionamento do homem para com a mulher? É semelhante ao relacionamento de Cristo para com a igreja. Porque, por exemplo, a sociedade da época era extremamente machista. Então a mulher não era tida como um ser com grande valor. Em algumas sociedades a mulher tinha menos valor do que um escravo. Então você vê, Paulo inverte essa questão. Tanto na questão de mostrar que o homem tem que se dedicar à mulher como Cristo dedicou à igreja, quanto na questão igualitária de falar que o corpo da mulher é do marido e o corpo do marido é da mulher. Quando ele diz que o corpo da mulher é do marido, essa sociedade na qual ele estava interagindo não via nisso problema algum, não havia nenhum choque. Mas quando ele dizia que o corpo do homem é da mulher, aí ele estava provocando com certeza. Aí ele estava entrando em choque com a visão da época que dizia que o homem é superior à mulher e que a mulher é um ser que tem que estar subjugado ao homem. Então Paulo quebra com esse conceito, Paulo arrebenta com esse conceito. Diz, não, o corpo do homem é da mulher. E o homem tem que buscar a satisfação da sua esposa. E o homem tem que se comportar com a sua esposa, tendo em si o padrão do comportamento de Cristo em relação à igreja. Então vemos Paulo desafiando a sociedade da época e mostrando o padrão bíblico. Por exemplo, Paulo diz que na escolha dos bispos tem que ser esposo de uma só mulher. Então vemos que, independentemente da poligamia que foi praticada ao longo da história do Antigo Testamento e ao longo da história dos povos, a igreja não tem compromisso com isso. A igreja está caminhando conforme o padrão de Deus, que é monogamia e heterossexualidade. Tá, okay? Então temos aí a igreja com Paulo estabelecendo o padrão bíblico para o casamento. Tipo de casamento. Como já vimos, o casamento é algo que foi instituído por Deus e que faz parte dos desígnios de Deus. Entretanto, essa instituição divina e sagrada sofreu uma série de aberrações no curso da história. Hoje em dia existe uma grande variedade de uniões conjugais que não estão nos planos do Criador. Essa variedade de casamentos tem aceitação oficial em alguns países e em outros é praticada clandestinamente ou simplesmente tolerada. Achei interessante uma declaração aqui do livro História da Cultura,
História da Cultura, da editora Melhoramentos, que fala sobre família, né, uma análise antropológica, né, sobre as sociedades, e falando aqui sobre família. E ele diz aqui na página 13, não existe povo algum, tribo nenhuma no mundo que não conheça o casamento sob uma forma ou outra. Essa instituição é tão universal quanto a linguagem, o uso do fogo e da ferramenta. Que a família continua o núcleo mesmo da sociedade é também uma concepção antiga. Perto de meados do século XIX, começou-se, entretanto, a ter dúvidas sobre a exatidão dessa suposição. Jans Kraft, de 1720 a 65, já puseram em evidência o fato mencionado por Heródoto, que entre os lídios da Ásia Menor, os filhos eram considerados como pertencentes ao parentesco da mãe e não ao do pai. Contudo, não foi Kraft ouvido, e só quando J.J. Bischoff publicou em 1861 uma vasta obra sobre a descendência matrilinear, é que esta questão suscitou grande interesse. Pensava ele que a filiação materna era mais antiga que a filiação paterna, e o explicava de uma maneira simples, pelo fato de que a paternidade na origem tinha sido incerta. Com efeito, os seres humanos, nos tempos muito distantes, não viviam um estado matrimonial fixo. E aí temos aí as análises que eles vão fazer sobre até uma proposta de que havia no princípio uma certa promiscuidade difundida entre as sociedades, mas como pode ser analisado aí nesta obra mais para frente, outros importantes autores contrariam este conceito. Mas o mais importante foi o início do parágrafo, onde fala que a questão do matrimônio é difundida entre todas as sociedades. Então não há tribo, não há nação, não há povo que não conheça essa instituição, porque é uma instituição base. Então é base para as sociedades tribais, base para as sociedades urbanas, base para as sociedades rurais, é base de toda a sociedade. É isso que a gente queria ressaltar. Então temos aí, dentre as formas de matrimônio, temos aí aquilo que já estamos analisando, que é a monogamia, né, o padrão bíblico para o relacionamento. Biblicamente falando, a monogamia é o tipo de casamento ideal, porque está dentro das normas estabelecidas por Deus desde a primeira união conjugal existente entre Adão e Eva. Nesse casamento, o homem casa com uma só mulher e uma mulher com um só homem. Esse sistema de casamento é favorecido pelas condições sociais e econômicas, especialmente nas famílias em que a mulher trabalha para ajudar na receita doméstica. Um homem de classe média não tem nenhuma condição de sustentar mais de uma família com o mesmo padrão de vida média. Por via de regra, na sociedade o número de mulheres é mais ou menos igual ao número de homens. Parece que o equilíbrio de sexo masculino e feminino está dentro dos desígnios de Deus. Nunca faltará um homem para uma mulher para um homem. Nenhuma mulher aceita de bom gosto dividir o seu marido com outras. E aí temos a questão monogâmica e os benefícios que ela traz, né, pelo relacionamento íntimo dentro desses dois indivíduos que estão unidos, né, nessa célula familiar. E temos aí até a questão prática, né, questão de orçamento familiar. Nem todos tinham condições financeiras para assumir uma modalidade de poligamia, porque havia necessidade, uma vez assumida, que o homem desse igual condições a todas as esposas, né? Então cada esposa tinha que ter os seus bens, o seu patrimônio, tinha que ter o seu padrão de vida igualitário, né? O padrão de vida igualitário, então seria um homem sustentando mais de uma família, sendo ele integrante então de mais de uma família. Torna-se aí um homem integrando mais, né, de uma família. Cada esposa constituindo um núcleo familiar, dependendo então de manutenção e dependendo do afeto dele, que com certeza não poderia ser plenamente satisfatório, plenamente atendido. Aí a Bíblia nos descreve aí as desventuras pelas quais passaram os que adotaram esse padrão de matrimônio, né, esse padrão de comportamento. Jacó, por exemplo, os problemas que teve dentro do relacionamento polígamo, né, que compartilhava com suas esposas. E Davi também, os problemas graves, os problemas terríveis que Davi enfrentou dentro da sua família, que também adotava o padrão da poligamia. E finalmente Salomão, que veio inclusive a se afastar de Deus, né, veio inclusive a adotar o paganismo em virtude da influência de esposas oriundas de outras culturas, de culturas pagãs,
e que trouxeram este hábito, esta cultura, trouxeram esta religião para dentro do matrimônio, conseguindo fazê-lo sucumbir, né? Fazê-lo ceder a essas práticas, né? Ceder a esses cultos estranhos a Jeová. Então vemos aí a destruição na vida desses casamentos. Que adotaram esses padrões distorcidos em relação ao padrão, ao plano perfeito de Deus. Então o plano perfeito de Deus, conforme expresso ali no texto de Gênesis, que fizemos a leitura no começo da aula, ele mostra o funcionamento ideal, né? Como esse tipo de relacionamento ele é produtivo, ele tem a sua eficácia e ele tem uma funcionalidade que com certeza é muito mais eficiente do que esses outros sistemas criados ao longo da história e que muitas das vezes foram decorrentes de algum problema na sociedade da época, um problema até no ambiente na qual esses homens e as mulheres estavam inseridos e que os levaram a esta prática, às vezes por necessidade. Então vamos ver na continuidade